Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat. Isso eu achei fantástico, eu fiquei ouvindo hoje, eu falei, Senhor, como a palavra de Deus é precisa, amém? Pronto? Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Kitzá, então levará a 21ª porção, semanal, ano de 5.783, essa Parashá vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35, a Haftará é 1 Reis 18, 1 a 39, e o Berit Hadashá é Marcos 7, 1 a 8, 38. O texto da porção que vamos comentar é do Berit Hadashá, e ele começa em Marcos 8, 14 a 15, que diz assim: ora, eles se esqueceram de levar pão, e o barco não tinha consigo senão um pão. E Yeshua ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A primeira coisa que vemos é Yeshua falando para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, Yeshua nos chama a atenção para não sermos influenciados pelo comportamento e conceito dos fariseus a respeito da verdade e como vivê-la. Isso, às vezes, nós nem prestamos mais atenção, porque lemos no Evangelho e achamos até que sabemos, mas Yeshua chama atenção sobre isso. Fermento aqui no sentido de conceito, até eu poderia dizer no sentido da filosofia deles, da maneira de viver, da maneira de enxergar a verdade, da maneira de ensiná-la. Agora, que conceitos e comportamentos são estes que Yeshua não quer que os seus seguidores da época acompanhassem, nem os de agora? Ele não quer também que nós sejamos influenciados pelo fermento dos fariseus. Um destes comportamentos farisaico foi claramente revelado por Yeshua em Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Yeshua a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha aí, hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato ou efeito de fingir, falar e não fazer, de dissimular os verdadeiros sentimentos. Você fala, mas esconde por trás o verdadeiro sentimento que você tinha. Você não expõe o seu sentimento, as suas intenções. É fingimento, é falsidade, falta de sinceridade também. Hipócrita é exatamente o que Yeshua descreveu lá nos evangelhos. São semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Não é verdade? Nós temos o hábito de fazer sepulcro caiado, né? Aquelas obras lindas, bonitas, mas lá dentro tem o quê? Só coisa morta, ossos, não é? Mas Yeshua já diz aos hipócritas entre seus discípulos que tudo que for dissimulado será revelado. Lucas 12, de 2 a 3. Mas nada há encoberto
que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido, porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido, no gabinete dos eirados será apregoado. Você já parou para pensar nisso? Que qualquer coisa que nós dissimularmos, que nós falarmos às escondidas, todos os homens ouvirão. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Já parou para meditar nisso? Que às vezes nós escondemos coisas, mas elas serão reveladas para todos os homens. Então imagina, se você traiu alguém, esse alguém lá vai ficar sabendo. Quantas pessoas morrem sem saber que o outro traiu ele? Seja marido, mulher, ou seja até nos negócios, né? Compra e venda, não importa, mas isso será revelado nos telhados. Nos telhados significa para todo mundo ouvir. Então você vai passar uma vergonha muito grande no dia do Senhor. Outra questão dos fariseus é que eles davam mais valores às tradições criadas pelos homens do que a lei de Deus. Infelizmente, nós vemos isso até hoje, né? As igrejas hoje estão dando mais atenção às tradições que aprenderam do que a lei de Deus. Muitas das vezes, até confundindo tradição de homem como se fosse lei de Deus. Nós vemos muito isso. Veja em Marcos 7, de 1 a 9. Foram ter com Yeshua os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Mãos impuras é sem lavar as mãos. Isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. Está errado isso? Não. Isso não está errado. É bom tomar banho, é bom lavar as mãos, ainda mais agora no tempo de Covid, mais ainda. Mas olha só, isso não tem peso de lei divina. Esse é o problema. A tradição, ela não tem peso de lei de Deus. Se alguém não tomar banho, se alguém não lavar as mãos, não será condenado por Deus. Deu para entender? Eles davam a isso um peso de lei divina. Ou seja, a tradição humana tem mais força do que o mandamento de Deus. E muitas outras coisas, Yeshua continua, há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciões, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías. Isaías já falava disso. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Yeshua não brincava. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixai o mandamento de Deus e vos apegai à tradição dos homens. Disse-lhe ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que Yeshua está chamando a atenção de nós, seus discípulos, é para não sermos hipócritas e não trocarmos o mandamento de Deus por tradições criadas por homens. Ele está chamando de hipócrita aquele que faz isso. Você prestou atenção? Hipócrita.
quem troca o mandamento de Deus por tradições humanas, Yeshua classifica como hipócrita. Tradições estas, por exemplo, como a guarda do domingo. Se você lê a Bíblia, você não vai encontrar em lugar nenhum Deus mandando você guardar o domingo. A lei de Deus é guarda o sétimo dia. Então, de onde vem o domingo? Eu vou dizer para você. O domingo foi estabelecido em 7 de março do ano 321, depois de Yeshua, pelo imperador Constantino. Olha só, então é uma tradição humana, a origem não é divina. Então, quem faz isso, Yeshua está chamando de hipócrita, ainda que você defenda isso com conceitos teológicos, você continua na classificação do Mashiach como um hipócrita. Os cristãos, em geral, hoje em dia, guardam e descumprem não guardam, descumprindo o mandamento de Deus da guarda do sábado, guardando o domingo, que é uma tradição humana. E muitas outras coisas a gente vê. A gente vê a ceia do Senhor, todo primeiro domingo do mês. Onde é que está escrito isso? Ninguém sabe. Já ouvi alguém dizer para mim, mas nem tudo está escrito. Nem tudo está escrito é terra de Marlboro, né? Pode fazer tudo, porque nem tudo está escrito. Então, na realidade, Yeshua chama de hipócrita aquele que troca os mandamentos de Deus por tradição humana, seja ela qual for. Depois Yeshua diz para também não sermos influenciados pelo fermento de Herodes. Yeshua fala de 2 fermentos, um dos fariseus e o outro de Herodes. Herodes, eu não sei se você sabe, não foi só uma pessoa, mas uma sucessão de governantes. É mais ou menos igual a palavra rei, a palavra lá no Egito, faraó. Faraó são vários. Herodes também foram vários. Herodes não foi somente uma pessoa. O primeiro foi Herodes, chamado o Grande. Um homem tremendamente astuto e cruel. Fazia tudo para ter e permanecer no poder. Ele arrasou completamente a casa dos Asmoneus para permanecer no poder. Tramou o assassinato de um sumo sacerdote de nome Aristóbulo, irmão de sua esposa Mariane. Olha aí, ó. Ele era muito bonzinho. E dizem que Herodes amava Marlene, mas também não a poupou quando desconfiou que fora traído e que ela tramava contra ele. Mandou matar a esposa também. Como se não bastasse, Herodes também matou a mãe dela e o seu avô, que também era de linhagem sacerdotal. Ele poderia ter feito algo mais cruel? Tem lugar para coisa mais cruel que isso? Sim, ele ainda conseguiu ficar pior, gente. Matou os filhos que teve com Mariane. Ficou com raiva da mulher, matou a mulher, matou a família da mulher e matou seus filhos. Quando entendeu que aqueles também eram uma ameaça ao seu poder. Poderia ser mais cruel? Sim, ele conseguiu. Mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade da cidade de Davi, lá em Beit-Lehem, quando soube que havia nascido o rei dos judeus. Foi ele, o Herodes o Grande. Mandou matar, após receber a visita daqueles reis magos. Na época de Yeshua, já adulto, já não era mais Herodes o Grande, era Herodes Antipas. Foi quem governava.
e não ficava muito aquém da crueldade do Herodes anterior. Talvez só fosse mais manipulável. Este foi quem tomou a mulher de seu irmão Heródias, né? E que por conta disso foi exortado por João Batista. E também foi quem, após uma dança de sua enteada, acabou por se comprometer a executar o profeta, entregando sua cabeça em um prato para Heródias. Muito bonzinho também, né? Simpático, inclusive. Horrendo presente. O que será que Yeshua queria dizer, então, em ter cuidado com o fermento de Herodes? Talvez seja tomar cuidado com o desejo de ter o poder a qualquer custo. E é uma coisa, gente, que a gente acaba observando na igreja. No mundo tem, mas a igreja acaba trazendo o fermento de Herodes. Quantos querem estar dominando pessoas? Quantos não criaram cargo hierárquico dentro da igreja? O que é hierarquia? Um manda no outro. Não é assim nas Forças Armadas? A igreja não podia assim. Yeshua falou isso, que não podia ser dessa maneira. Antes de Yeshua morrer no madeiro, houve um problema lá entre os discípulos, dizendo quem ia tomar a posição dele. Eles amavam Yeshua, né? Yeshua falou que ia morrer, e o pessoal já começou a discutir quem ia assumir a posição de Yeshua, quem ia mandar mais. E o que Yeshua falou com eles? Que entre nós, aquele que quer ser o maior, sirva. Olha só, no reino de Deus é completamente diferente dessa estrutura que nós vemos aí. Isso é tão gritante que a igreja começou que pastor era o maior, mas agora nem é pastor mais, agora já é apóstolo, e já tem lugar que já tem patriarca. E nos Estados Unidos, um patriarca já foi elevado a rei. Fermento de Herodes. Parece que as pessoas não estão dando mais atenção ao que Yeshua fala. Um quer mandar no outro. Um tem que ter uma unção maior do que o outro. Eu já vi o absurdo até de um passar sua unção para o outro. Onde é que está escrito isso? Se a pessoa falar que Deus pegou o espírito que estava em Moisés e passou por 70, mas foi Deus. Não sou eu que decido ser, sei lá, apóstolo e passa a minha unção de pastor para outro. Que é isso? Que loucura é essa? Fermento de Herodes. Matar, roubar, mentir, explorar pessoas somente para se manter com controle de tudo. Gente, nós temos que ter cuidado. Isso parece que é um atrativo. Isso parece que nós gostamos de mandar. Deus não criou o homem para o homem governar o homem. Deus criou o homem para ele governar o homem. Tanto é que Deus nos dá dom espirituais ou ministérios, não é para mandar, mas é para servir o outro. Yeshua disse, vós me chamais mestre e eu sou. Amém. Ele não fala isso? Mas ele levantou e serviu. Ele fala várias vezes, eu não vim para ser servido. Ele podia? Claro, filho de Deus. Mas ele diz, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Tem muita gente que faz lava-pé
mas não entende o que ele quer dizer. Ele não quer que você lave pé, hoje nem precisa. Todo mundo toma banho em casa, não tem poeira, é tudo asfalto. Pessoal de sapatinho bonitinho, mulher de sapato alto, poeira nem chega no dedão do pé. Não precisa lavar o pé hoje. Não é isso que Yeshua estava dizendo, não é o ato de lavar o pé, é o ato de servir, porque naquela época lavar o pé era o serviçal menor que tinha na casa. E ele se colocou nessa posição de lavar o pé. Ele ainda perguntou, entenderam? Eu acredito que os discípulos fizeram. Can. Mas eu acho que agora nós estamos falando o quê? Ló. Não estamos entendendo. Não está, gente. Não está. Pessoas chamando apóstolo de pai. Não está entendendo. Está entendendo? Não está. Só o apóstolo tem a revelação. Não estão entendendo. Parece que nós largamos as Escrituras. Parece que aquilo que Yeshua falou é só para aquela época, não é mais para agora, porque hoje nós temos celular, temos carro. Parece que não tem mais importância fundamental a Bíblia, mas sim livros que homens escrevem. Enquanto a Bíblia está dizendo que o muito escrever livro é o quê? Enfado da carne. Homens que trocam as Escrituras por livros de sábio do século tal, pastores que tiveram experiências. Ninguém está negando experiência com Deus. Mas tudo que Deus faz está nas Escrituras. Nada que Deus vai fazer, ou faz, ou fez, está fora das Escrituras. Quando você tem uma experiência com Deus, é válida, nós glorificamos a Deus, mas tem que estar em concordância com as Escrituras, porque Deus não é mentiroso. Se alguém ora em línguas, tem que estar lá na Bíblia. Se alguém tem visão, tem que estar lá na Bíblia. Se alguém cura um enfermo, tem que estar lá na Bíblia. Então, o nosso relacionamento não pode ser como os homens lá fora, tem que ser como está na Bíblia. A nossa roupa tem que ser como está na Bíblia. Mas, Rafael, a moda daquela época, não, meu irmão. O Espírito de Deus nos ensina a andar com decência. Está na Bíblia. Tanto homens quanto mulheres. Nós não podemos permitir que essas coisas fiquem na igreja, nós temos que expurgar essas coisas. Está errado, nós temos que falar que está errado e temos que vigiar para que também não erremos. Não podemos nos calar. Está errado, Deus não criou a igreja para homem dominar a igreja. A palavra está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo. Que isso? Ah, mas é pastor, mas pastor não é líder como é o ímpio lá fora. É o contrário. Quando alguém é levantado pastor, é para servir, não para ser servido. Aí vai nos retiros, o quarto com ar refrigerado é do pastor. O pastor tem uma comida special. E o povão Yeshua está falando, cuidado com o fermento de Herodes. Herodes fez tudo para ficar no poder, meu irmão. E olha, quantas pessoas estão no poder de congregações imensas. E eles são chefes mesmo.
e fazem como querem. Mas a Bíblia diz: terrível é cair na mão do Todo-Poderoso. Não é cair na mão do homem, é na mão do Todo-Poderoso, meu irmão. Porque se ele vier contra nós, quem será por nós? Ao contrário do que está escrito. Se ele é conosco, quem será contra nós? Mas se ele vier contra nós, quem que vai ficar do nosso lado, meu irmão? Yeshua? Claro que não. Yeshua é filho do Deus Altíssimo e ele só faz a vontade do Pai. Ele também se vira contra nós. Isso é perigoso. A igreja está brincando, está absorvendo hábitos, costumes de Herodes. Tem congregação, se você falar contra o pastor, o apóstolo, sei lá o que seja, eles te mandam embora. E nós temos que tomar cuidado para a gente não entrar nisso também. Porque parece que isso é fácil. Isso é fácil de entrar. Às vezes, Deus dá um dom para aquela pessoa, até o povo se coloca nessa posição. Está errado. Está errado. O dom não é dele. O dom é de Deus. Se Deus não der dom, gente, não adianta. O que você vai ter para dar? Você tem coisa nova? Nenhum de nós tem. Se Deus tirar o Espírito... Gente, gosto que leia Saul. Saul tinha o Espírito de Deus. Deus tirou o Espírito dele. Você pode imaginar o vazio daquela alma? Um homem que profetizou entre os profetas. Um homem que viu Deus operar maravilhas e, de repente, Deus tira o espírito dele. Então, se Deus tirar o espírito, a gente não profetiza, a gente não entende a palavra, a gente não tem misericórdia, a gente não tem amor. Se ele tirar o espírito, acabou. Acabou, meu irmão. Você pode ser quem for. Acabou. Saul era o rei de Israel. Você imagina o que é ser um rei? Não, né? É ser rico igual o Pelé. Não, meu irmão, não. É muito mais que isso. É ser igual o presidente americano? Não, meu irmão, é mais do que isso. Porque a palavra dele era lei. Ele mandava, rei. Toda a riqueza pertencia a ele e à casa dele. Hoje não. O presidente americano ganhou um presente aí, tem que arrolar lá e entregar para o Estado. Todas as nações são assim. O rei não. Presente que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Ficou na mão de quem? Salomão em sua casa, meu irmão. E de repente, Saul, aquele homem poderoso, Deus operando em Israel, Israel crescendo, aquele homem, Deus mesmo fala, tem rasgado o reino da sua mão, tirou o Espírito de Deus dele, Deus tirou o Espírito. Meu irmão, aquele homem deve ter ficado, por isso que ele quase enlouqueceu. Quase não, enlouqueceu. O fim foi suicídio. Então, gente, não vamos brincar com Deus. Se temos algum dom, se temos ministério, não vamos deixar o fermento de Herodes entrar no nosso coração. Nem o fermento dos fariseus. Os fariseus, Yeshua fala que Yeshua fala assim, olha a responsabilidade. Os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Meu irmão, olha o que Yeshua falou deles. Ouvi
o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem. Meu Deus. Quantos estão no lugar de Moisés? Sabe qual é a posição de Moisés? Posição de ensino da palavra, posição de pastor. Isso é posição de Moisés, meu irmão. Profeta, juiz. Isso é posição de Moisés. A igreja tem pessoas na posição de Moisés. Mas a palavra de Deus diz que Moisés foi um servo fiel a Deus. Ele não foi como Herodes. Ele não tinha o fermento do Herodes no coração. Eu vejo muita gente dizendo que Moisés foi um grande líder. Isso não está escrito. Isso é criação de quem tem fermento de Herodes no coração. Ele foi um servo fiel a Deus. Olha o que Yeshua fala. Quando eu li isso, eu levei até susto. Os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Nós podemos dizer, tem muita gente na igreja que está sentado na cadeira de Moisés. E a palavra é a mesma. Ouvir o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem. Porque isso é hipocrisia. Deu para entender? Entre nós, discípulos de Yeshua, não podemos ser influenciados por nenhum desses fermentos. É tão claro, se nós lermos, que fica difícil da gente dizer, eu não estou entendendo. Fica. Porque ele está dizendo ali o que é o fermento dos fariseus e o que é o fermento de Herodes. E esse fermento de Herodes começou a fermentar no coração dos discípulos de Yeshua lá na sua época. Aí, ó, vai lá em Lucas 22, 24. Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o quê? Maior. Meu Deus, nós somos terríveis, gente. Eu vi congregação aí que tinha um pastor lá que Deus usava muito, não vamos falar de nome não, que usava muito, ele já estava velhinho, quando ele morreu, meu irmão, pancadaria comeu para ver quem ia ficar no lugar dele, dividiu a igreja, levaram até a juízo de ímpio. Pois é. A palavra não fala para não fazer isso, mas eles fizeram. Sabe, foram disputar o prédio, quem ia ficar no prédio, o grupo 1 ou o grupo 2. Isso é de Deus? Fermento de quem no coração deles? De Herodes. Querendo poder, querendo ficar com a coisa. Não é à toa que um dos Herodes foi chamado grande. O fermento de Herodes provoca em nosso coração o desejo de sermos o quê? Grandes. Você não fala que você quer ser grande, mas você quer se destacar entre um. Se você se destaca de um, você é grande. Isso é um fermento no coração. Se você diz, eu sou mais bonito que o outro, é porque você quer ser o quê? Maior que o outro. Não tem isso? Hein? Tem ou não tem? Isso é do homem adâmico, isso é um fermento, isso é um perigo. Não é à toa que ele é chamado. Você acha que ele queria ser chamado de Herodes o Pequeno? Não, meu irmão. Não ia querer, ia. Ele ia querer ser chamado Herodes o Gigante, o Todo-Poderoso, o Senhor governante das terras, não é? Tem uns que querem colocar até o seu nome na rua, não fica aí essas besteiras aí? Não é? Por quê? Se considera grande, importante, e isso é fermento. Nós temos esse fermento provoca em nosso coração o desejo de sermos grandes, melhores ou maiores de alguma forma que os nossos semelhantes. Meu irmão, você vai ver como Deus é tremendo. Amanhã você vai ver. Na Paraxá amanhã, Deus manda pagar o quê? O resgate. Ele diz, o rico não pagará mais, nem o pobre pagará menos. Por quê? Porque somos todos iguais. Somos nós que classificamos assim. Somos nós, carnais, que classificamos assim, que o pobre é menor e que o rico é melhor.
Até a igreja está assim, porque quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós achamos o quê? Nós achamos que eles são melhores. Eles são melhores em quê, meu irmão? Abre o caixão deles lá e olha a diferença deles. Eles levam o dólar? Não leva, gente. E a gente acha eles, bam, bam, bam. É ou não é? Pois é, nós temos que mudar, gente. Nós temos que pedir a Deus para nos transformar. Não há homem na terra melhor que o outro. Somos todos iguais. Todos. Sejamos ricos, sejamos pobres, negros, brancos, asiáticos, seja lá o que for, índio, somos todos farinha do mesmo saco. Quem diz que a gente é maior ou menor é a nossa carne. Porque Deus, quando olha para nós, tem uma coisa que Paulo fala que é tremendo, que Deus deu mais honra aos órgãos com desonra, para que haja o quê? Agora, quem desonra o órgão? Somos nós, não somos? Então, Deus já sabe. Então, ele dá honra ao menor para que o maior entenda que ele não passa de nada, de vaidade. Nós precisamos compreender isso, precisamos aprender isso, precisamos, Senhor, ter isso dentro do nosso coração, gente. Deus não se agrada dessas coisas. E às vezes essas coisas ficam dentro do coração, fica aquela briga de homens, por isso que faz conselho, que quem é que manda aqui, quem é que dá a ordem, fica aquela confusão, mas a igreja de Mashiach tem que ser ligação pelo verdadeiro vínculo, que é o amor. Não é de quem manda, quem mantém, não é nada disso. É o que hoje acontece na nossa sociedade. Sempre queremos ser melhores, até dentro da igreja, uns que os outros. Quando alguém tem uma voz bonita e vai louvar, Mas Deus não recebe daquela voz bonita por causa do orgulho, que Deus não gosta de orgulhoso, gente. Porque a nossa tendência é exaltar o que a gente acha belo. Mas o que é grande para um homem, para Deus, não serve para nada. Às vezes a pessoa não tem voz bonita, mas louva com coração contrito e arrependido. Deus recebe. Chega aquele louvor e Deus sente aquele cheiro suave. E aí abençoa a pessoa. Deus não se agrada dessas coisas, gente. Ninguém engana Deus. É o que hoje acontece nas igrejas. Sempre queremos ser melhores uns que os outros. Agora, olha a resposta de Yeshua para aniquilar o fermento de Herodes no coração de seus discípulos naquela época. Lucas 22, de 25 a 27. Esse também é o remédio que anula até hoje, não é? O fermento de Herodes no coração de todo mundo, da igreja de Mashiach. Ao que Yeshua lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. É ou não é? Domina, gente. Ele está falando o rei de qual? Dos gentios. E os que sobre eles exercem autoridade são chamados de benfeitores. O cara vem aqui, asfalta a rua, aí bota o nome dele, ele é um benfeitor. Benfeitoria. Não é? Tem uma cidade aqui, limítrofe da nossa cidade, que os governantes não asfaltam, mas quando vão asfaltar é sempre na época da eleição, porque eles são o quê? Beneficiários, são bonzinhos, são legais, vota em mim, são benfeitores. É isso que Yeshua está falando. Mas vós não sereis assim, Nós não podemos ser assim, gente. Você tem caneta aí na Bíblia para você sublinhar? Escrever assim, eu não devo ser assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, o menor. E quem governa como quem serve. Tudo diferente, gente. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está na mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem? Meu irmão, esse é o Filho de Deus que está falando.
Ele tinha o direito de ser servido, não tinha? Por todos os homens, inclusive pelos demônios. Mas ele veio para servir. No reino de Deus, o menor é que é considerado por Deus o maior. Olha que coisa tremenda. É o contrário, gente. Já parou para pensar? É o contrário. Veja em Lucas 9,48, e disse-lhe: qualquer que receber essas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. No reino de Deus, é tudo diferente. Se você foi considerado o menor aqui, o pior aqui, lá você é grande. Lá você vai andar com o cavalão, com a coroa, e todo mundo, ó. Né? No reino é diferente. Porque isso é um princípio de Deus. Aquele que se humilhar, Deus o é exaltar mesmo, mas é Deus que vai exaltar. E Yeshua se humilhou aqui. Meu irmão, o Filho de Deus apanhou, cuspiram nele, ele não revidou, zombaram dele, ele não revidou, ele foi ameaçado, não ameaçou, foi humilhado. Agora está sentado à destra do Pai. E quando ele voltar, todo joelhinho, meu irmão, até joelhinho velho, joelhinho novo, seja que joelhinho for, vai dobrar diante dele, queira ou não queira. Todo mundo, demônios, estão me ouvindo, demônios, os anjos de Deus já se prostram diante dele, mas demônio vai se prostrar diante dele, vai falar com a boca dele: Senhor. Vai. Ele sabe que vai. Ele sabe que tem que fazer. Ele sabe disso, mais que a gente, porque a gente está sabendo agora, mas ele já sabe há muito tempo que ele vai se dobrar diante do Filho do Deus Altíssimo. O Senhor nos está ensinando que no reino de Deus, o ser mestre, o ser pastor, ou qualquer ministério conferido a alguém, não implica em nenhum tipo de controle político ou domínio sobre vida de pessoas. Porque é isso que nós temos visto. Mas não é isso que Deus quer. Não é porque é profeta que tem que dominar a pessoa, não é porque é apóstolo que tem que dominar a pessoa, não é porque é profeta, ou seja, aquele que tem dons de maravilha, e fica todo mundo atrás se submetendo à pessoa. Não é de Deus isso. É mau uso do dom, é mau uso do ministério. E Deus vai cobrar. E quem tem dom, tem ministério, não implica em sermos maiores que os outros, pois no reino de Deus, que não é deste mundo, o chamado maior é para servir e não ser servido. É diferente. O fermento é uma substância que rapidamente faz efeito na massa, gente. Por isso que isso cresce. Por isso que essas coisas crescem e atingem muitas congregações, porque o fermento, ele fermenta a massa rapidamente. Então chega um e quer ser o bambambam, aparece um monte querendo ser bambambam também. Aí fala assim: então pastor não dá mais, então eu passo minha unção de pastor para você, e agora eu sou o quê? Apóstolo. Não, sou bispo. Aí muita gente quer ser bispo também, porque se fermenta o coração, porque aí o bispo tem um melhor carro, mora num apartamento maneirão, não é verdade? O salário é maior, aí o cara quer ser bispo, um monte de gente começa a querer ser bispo, aí o cara tem que ser apóstolo. E aí vai. Agora, no dia do juízo, a coisa vai ficar triste.
Se nós não vigiarmos, rapidamente corremos o risco de começar a viver o fermento de Herodes, que é dominar as pessoas e elas nos servir, e o fermento dos fariseus, que é também a hipocrisia e falar a verdade, mas não vivê-la. Mas quando Yeshua falou dos fermentos, os discípulos não entenderam e Yeshua os repreendeu. Eles não estavam entendendo, gente. Olha que coisa absurda. Marcos 8, 16, 18. Pelo que ele lhes arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Yeshua, percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoai por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembrais? Ele repreendeu eles. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Do fermento? Yeshua pergunta para eles se eles não se lembram de dois acontecimentos presenciados por eles. E ele pergunta primeiro em Marcos 8,19. Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço vos levantaste? Respondeu-lhes 12. Gente, você acha que se Yeshua estivesse falando de pão, ele não tinha poder para fazer pão aparecer ali? Tinha, ele não fez. Quantos cestos sobraram, vocês lembram disso? 12 cestos cheios. E depois eles perguntam lá em Marcos 8,20, e quando partiu os 7 para os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços vos levantaste? Respondeu-lhes 7. Meu irmão, lembra 12 filhos de Jacó, 12 apóstolos de Yeshua. O número 12 representa a obra de Deus de unir Israel e todos os gentios que creem em um só. 12 mais 12 dá quanto? O que está em Apocalipse? Os 24 anciãos. Amém? Os 24 anciãos. É a união dos salvos da antiga aliança e da nova aliança. Representa o seu povo em unidade na terra, Israel e igreja em um só povo. Veja em Apocalipse como é formada Jerusalém celestial também, Apocalipse 21, 12, 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. 24. Ao sobrar 12 cestos, Yeshua está nos dizendo que é ele que veio cumprir este objetivo de Deus, dos 2 povos fazer um, como está escrito em Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenança, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos. Por que ele reconcilia ambos? Porque ambos eram inimigos de Deus, os gentios e os judeus, porque os judeus quebraram o pacto, se tornaram como gentios. Por isso Deus tirou. O que separava Israel dos outros povos? Está aqui escrito, ó. Tirou o muro da separação, que era o quê? A lei dos mandamentos contida em ordenança. Então, o que santificava Israel era a lei. Israel quebrou o pacto, desobedeceu a lei, então Deus encerrou todos debaixo da desobediência, ou seja, tirou o muro de separação que era a lei e as ordenanças que separavam Israel dos homens, das outras nações. Só que,
como as outras nações, Israel desobedeceu, então Deus o quê? Encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia com os dois, e pela cruz reconciliar os dois com Deus Todo-Poderoso. Isso é tremendo, não é verdade? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Assim, fazendo de Israel e dos que creem dos outros povos, o que chamamos hoje de igreja, de morada de Deus em espírito, como está escrito em Efésios 2, 19, 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiro, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 7 representa a totalidade, mas também representa a obediência dentro do juramento do pacto, completando as obrigações estabelecidas para as partes dentro do pacto. Veja um exemplo em Josué 6, de 2 a 5. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 chofarotes de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão os chofarote. E será que, fazendo-se zunido prolongado do chofar, e ouvindo voz tal zunido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar de fronte. Juramento de Deus dentro do pacto: entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. A obrigação de Israel dentro do pacto: todos os homens de guerra rodearei a cidade, contornando uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 chofarotes de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão os chofarotes. Ou seja, num pacto tem 2 partes. Um tem obrigação, o outro também tem obrigação. Você percebeu que os homens de guerra de Israel tinham que rodear a cidade uma vez por 6 dias? O 6 significa que é o que cabe ao homem fazer no pacto. Vocês perceberam a presença do 7? Significa que Israel tem que completar o que lhe cabe no pacto. É necessário nós obedecermos, porque é o que cabe a nós no pacto com Deus. Deu para entender, gente? E Israel completou. Só assim Deus cumpre a sua obrigação dentro do pacto. Por isso, entregou na mão de Israel Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Logo, os 7 cestos de peixe representa que quando o homem entregasse em sacrifício o Cordeiro de Deus, obrigação do homem no pacto, por isso Yeshua nasceu de mulher como homem, Deus cumpre sua obrigação no pacto de salvar pela fé todo aquele que crê em seu Filho Yeshua, judeus e gentios, como está escrito em Romanos 3,30. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, ou seja, os judeus, e também, por meio da fé, a incircuncisão, ou seja, os gentios. E Yeshua finaliza perguntando em Marcos 8, 21. Não entendeis ainda? Shabbat Shalom.